Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, graça e paz, a forma que você se expressa na presença de Deus. Seja bem-vindo a mais um programa, a qual nós iniciamos nessa segunda-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Café com Fé. A paz do nosso Senhor, nosso pastor João, aquele que adentrar aí, que você sinta verdadeiramente saudado, pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para trazer um assunto um pouco meio interessante em termos da forma como as pessoas, na formação de hoje, elas se analisam. A forma que elas têm se observado e a forma que elas têm observado os demais irmãos. Essa palavra está aqui no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante. A palavra diz assim: mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma pequena oração de agradecimento ao Senhor Jesus pela graça e a sua misericórdia de mais um dia ter nos alcançado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, pela graça que o Senhor nos concedeu dessa segunda-feira abençoada. Apresento, Pai, as nossas vidas, a minha, do pastor João, da sua esposa, a pastora Simone. Apresento a vida, Pai, da minha esposa, meus filhos. E apresento também, Pai, a vida de cada irmão que vai adentrar nessa live conosco. E que juntos já espere esse horário chegar para que nós possamos compartilhar em termos da tua mensagem. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento e o coração e que nós venhamos fazer a tua vontade, Senhor, enquanto o Senhor ainda não vier buscar a tua igreja. E que assim seja conforme o teu querer e conforme os teus propósitos, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E amém. E amém. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus, ela me chamou muito a atenção em termos desses versículos, a qual diz aqui, Lucas capítulo 18, do verso 9, diz: Jesus também contando esta parábola para alguns, a qual confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Disse-lhe: 2 homens foram ao templo para orar. Era um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, ficando-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais irmãos, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O versículo 13 diz que o publicano, estando-se em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, porque sou um pecador. Versículo 14: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que por todos o que se exaltou serás humilhado, mas o que se humilhar serás exaltado. Amém? Nós vamos ver uma coisa interessante aqui, a qualificação de 2 pessoas. Esse versículo 14, muitas pessoas hoje têm uma forma que expressa para as pessoas dizendo que aquele que serás humilhado, serás exaltado. Mas a palavra está bem clara dizendo aqui, quando Jesus faz a comparação entre esses 2 homens, ele diz que digo a vocês, a este que desceu justificado para a sua casa, não aquele que todo o que se exalta serás humilhado, mas o que se humilha, esse serás exaltado. Mas vamos ver uma coisa interessante aqui, a formação. Eu até fiquei feliz e agraciado pela forma como esses 2 eles entram na presença de Deus. Porque você vai ver claramente que quando Jesus ele começa a contar essa parábola, ele vai dizer que o fariseu, ao ficar em pé, ele começa a dizer: ó Deus, graças eu te dou, Uma das coisas maravilhosas, o reconhecimento que ele teve em Deus. Mas aí você vai ver que os demais para frente ali, nós vamos ver que ele já começa agora a se exaltar pelo que verdadeiramente ele achava que fazia, e isso verdadeiramente era correto diante de Deus e se achava ser justo. E é por isso que ele vai dizer aqui, te dou graça porque eu não sou como os demais, E ele vai começar agora a apontar os pecados das pessoas. E ele vai começar a dizer: eu não sou como demais homens que roubam, em outras palavras, são injustos, cometem adultério. Aí ele vai dizer:
aqui, não ainda como também a este publicano, porque publicano, irmão, de acordo com a linguagem dos judeus, era um povo que verdadeiramente era mal representado, porque era coletores de impostos naquela época. E naquele tempo o povo que exercia essa função diante da sua própria cidade, do local onde ele habitava, ele era um povo rejeitado pela formação do trabalho que eles haviam, ali exercido. Então você vai ver claramente que, ao expressar em termos disso, você vai ver que ele já começa a se exaltar, que ele começa a dizer que ele não é um roubador, que ele não era uma pessoa injusta, ele vai dizer que ele não era um adúltero, ele vai aqui dizer claramente que ele também não era que nem aquele publicano, um coletor de imposto. E depois ele começa a dizer mais ainda: jejuo 2 vezes por semana e ainda dou o dízimo de tudo que eu ganho, como se isso fosse um mérito para ele verdadeiramente adentrar no céu. Porque tem pessoas que muitas das vezes eles olham para essa forma, porque ele jejua, porque ele ora, porque ele se consagra, ele acha que ele é merecedor do céu. Mas se a gente vê o contexto dessa história aqui em cima, tem desprezado as outras pessoas, tem desmerecido as outras pessoas. E você acha que Deus ele não olha para esse tipo de situação? Porque você vai ver que quando Jesus ele conta essa parábola, ele vai deixar bem claro que esse por si mesmo confiava em si próprio, em si mesmo. Ele não confiava nas coisas de Deus. E ele vai dizer mais ainda, e por esse motivo se considerava justo. E a Bíblia vai dizer que quando Deus descreve, diz que ele olha para essa terra, ele não encontra nenhum que seja justo, nenhum sequer. Então nós não podemos se colocar numa posição sabendo que nós verdadeiramente não estamos alcançando isso. E um terceiro ponto que nós vamos ver, que ele passou a desprezar o outro irmão. E uma das coisas que Jesus nos ensina é amor ao próximo. Nós temos que aprender a amar essas pessoas. E nós vamos ver no versículo 13, quando ele dá agora a descrição do outro, que é o publicano, aquele que logo no começo da oração pelo aquele homem judeu ali, pelo fariseu, foi ali criticado, foi motivo de verdadeiramente ser apontado pelas falhas. Ele vai começar a fazer essa oração de uma forma surpreendente. Então, quando ele se coloca de pé, a palavra diz aqui que ao longe, nem mesmo ele usava levantar os olhos ao céu. Mas uma coisa que ele também adentra dizendo: mas eu, ó Deus, um pediu graça, e esse já foi diferente. Ele disse: ó Deus, tenha pena de mim. E confessou o que era, porque sou um pecador. Hoje tem muitas pessoas que não têm coragem de confessar o que é diante de Deus. E esse homem, ao abrir a sua boca, ele disse: tenha pena, em outras palavras, tenha misericórdia, porque eu sou um pecador. E ele vai dizer ainda mais, que quando ele fala em termos disso, Deus agora vê as duas formações, e Deus ele se alegra com uma só. E não foi daquele que se exaltou. Porque se a gente for trazer para o nosso tempo de hoje, irmão, tem muitas pessoas que estão se exaltando. Em vez de verdadeiramente elas reconhecerem o que são, e quando olhar para uma pessoa que necessita, muitas das vezes, da ajuda, em vez de ajudar, estão verdadeiramente humilhando. E é por essa forma que essa oração nos chama muita atenção, porque quando Jesus ele finaliza, ele faz essa palavra, ele diz: mas eu digo a vocês que esse desceu muito mais justificado para a sua casa. Então a oração dele não foi uma oração prolongada, não foi uma oração de muito tempo, foi uma oração justa e sincera. Enquanto o outro entra falando as coisas que faziam, mas condenando os outros, eles esticam bastante tempo. Mas esse já foi diferente. Ele só fez bater no peito e disse: Senhor, reconheço que eu sou, e que a tua misericórdia eu possa alcançá-la. E Deus diz: esse foi justificado, porque aquele primeiro que se exaltou, esse vai ser humilhado, mas aquele que se humilhou, esse sim vai ser exaltado. E uma coisa que eu acho interessante nisso aqui, que quando você vai olhando essa palavra aqui do publicano e o fariseu, e quando você vai lá para o livro de Romanos capítulo 2, nós vamos ver uma forma como Deus, através de Paulo, expressa também mais uma orientação a nós. Ele vai dizer assim: o justo juízo de Deus. Quando nós vimos essas duas orações, olha o que Paulo descreve dizendo: por isso vocês se tornaram indesculpáveis. Por quê? Quando você julga os outros, não importando
quem você é. Aí ele diz, pois, naquilo que julga os outros, vocês estão condenando a si mesmo. Ele descreve dizendo, porque pratica as mesmas coisas a qual essas a condenam. Então nós vamos ver que a formação desse homem aqui, quando ele achava que ele estava se justificando diante de Deus, quando ele achava que ele estava fazendo aquilo que agradaria ao Senhor Jesus, ele estava a si mesmo se condenando, porque estava se exaltando numa situação que não era para ele se exaltar. Aí nós vamos ver que ele descreve mais ainda. Mas bem sabemos que o juízo de Deus, esse verdadeiramente, segundo a sua vontade, é contra aqueles que praticam tais coisas. Todos esses que se exaltam, irmão, todos esses que tentam se glorificar, não têm a aprovação de Deus. Porque Deus, ele não quer que essas pessoas que tenham a capacidade de verdadeiramente ter uma coisa a mais, venha humilhar e venha desmerecer os outros. Muito pelo contrário, seria muito bom se ele pudesse ajudar as pessoas. Então, quando Deus faz essa comparação, o livro de Paulo nos ensina dizendo claramente que Deus, esse verdadeiramente é justo. E ele dará a cada um conforme aquilo que nós verdadeiramente somos merecedores. E ele diz que a vontade de Deus verdadeiramente, era fazer com que as pessoas viessem a amar o seu próximo, viessem verdadeiramente ajudar as pessoas da forma que fossem cabíveis. E quando eu olho para essa situação desses dois homens, um verdadeiramente se exalta e o outro verdadeiramente, por mais que ele estava naquela situação, ele se humilhou, Deus exaltou aquele que se humilhou e desprezou aquele que se exaltou, irmãos. E é por isso que Deus, ele descreve muito bem em termos de nós. Ele diz, e vocês, a qual a condenação e as práticas de tais coisas, mas faz a mesma, a qual esses mesmos fizeram, pensam que conseguirá verdadeiramente se livrar do juízo de Deus. Então ninguém vai conseguir se livrar verdadeiramente do juízo de Deus. O que será que vocês desprezam a riqueza e das bondades? Aí ele diz, trazendo tolerância até mesmo da paciência a qual Deus tem nos dado. E ele diz que nós temos ignorado essa bondade de Deus, a qual esse tem nos levado verdadeiramente a um arrependimento. E é por isso que hoje nós estamos vendo a situação como hoje muito a humanidade está caminhando, porque estão tolerando, estão verdadeiramente desprezando, estão deixando de lado as bondades de Deus e não querem verdadeiramente buscar um arrependimento, porque estão se achando justos, como diz, estão confiando em si mesmo, não estão verdadeiramente tendo confiança em Deus e muito menos, em vez de reconhecer que são pecadores, em vez de reconhecer que verdadeiramente precisam do arrependimento, precisam do perdão de Deus, muitas das vezes nós estamos apontando, estamos mostrando o pecado dos outros e encobrindo os nossos. E é por esse motivo que Deus, ele traz em termos dessas palavras, um povo que hoje se tornou teimoso, tem um coração verdadeiramente impenitente. Ele diz, vocês têm acumulado contra si mesmo a própria ira para aquele grande dia a qual Deus havia reservado. Então uma coisa que Deus, ele vai trazer em termos aqui de Romanos capítulo 2, se você depois for ler, você vai ver algo surpreendente, o que Deus, ele fala em termos dessas pessoas, de que forma verdadeiramente elas serão naquele grande dia tratadas pelos assuntos e as coisas que elas têm cometido. No versículo 11 ele diz, porque Deus não tratará as pessoas verdadeiramente com parcialidades. Em outras palavras, em outras traduções, diz que Deus também, ele não faz exceções de pessoas, ele não quer saber se aquele que está fazendo coisa de errado e aquele que está fazendo coisa certa, ele não quer dizer, porque aquele que faz as coisas certas, eu vou dar mérito para ele, e aquele que está fazendo errado eu vou deixar para lá. Não, Jesus, ele tem olhado tanto para aquele que é justo, para aquele que é certinho, para aquele que é errado, irmão, com o objetivo de quê? De verdadeiramente fazer com que eles possam voltar a um arrependimento, porque o objetivo de Deus é cuidar de todos, é tratar com todos da mesma forma. Deus, ele não trata com desigualdade. E é por isso que eu quero aqui, trazer essa palavra para cada um de nós, porque ainda há tempo, ainda há possibilidade, irmão, de nós não se encaixarmos nos padrões a qual esse homem aqui estava. Como disse a palavra de Deus aqui, confiava em si mesmo e outra coisa, se achava uma pessoa justa e ele desprezava a outra pessoa. Mas nós devemos seguir o exemplo do segundo, que por ser o que ele era,
mas reconhecendo quem verdadeiramente ele, a posição que ele se colocava, e ele disse: Senhor, eu não sou nem merecedor, em outras palavras, não sou nem digno de levantar os olhos ao céu, mas que o Senhor possa agir de misericórdia, que o Senhor tenha pena de mim, para que verdadeiramente ele poderia ser, como diz aqui, se humilhar diante do Senhor Jesus, para que ele pudesse naquele grande dia receber de Deus verdadeiramente a exaltação que ele precisaria. E aquele que verdadeiramente já se exaltou como um homem na terra, verdadeiramente naquele grande dia ele vai receber de Deus. Assistindo o programa aí a Gleiciane Almeida, lá no estado do Pará, Gleiciane Simone Torres, o Dinho Castelo, Juraci, meu irmão. A paz do nosso Senhor aí, né, pastora Simone, a Gleiciane, né, Dinho, né, que aí também estão assistindo, Juraci, que vocês aí nos ajudem a compartilhar essa live, né. Cremos que esses poucos minutos que nós temos aqui para semear essa palavra de Deus não está sendo como muitas pessoas imaginam. Talvez quando você semeia, né, que você compartilhe, que você também é um pregador, que você também passa a ser um compartilhador desse evangelho, outras pessoas que ali estão ali em volta do seu círculo ali de amizade, em termos do Facebook, vai também poder ver essa mensagem, e talvez seja uma palavra que mudará a forma de pensar e a forma de agir. Porque no nosso tempo de hoje, nós estamos vendo que pouco tempo nos resta para semear essa palavra. Então, que esses momentos a qual nós estamos tendo, que eles venham ser proveitosos para cada um de nós. Que Deus verdadeiramente dê a cada um conforme aquilo que Ele já tem proposto no seu coração, né? E aqui a palavra de Deus, para a gente chegar, como os minutos eles são corridos, mas são prazerosos quando nós falamos em termos do amor de Deus, e Ele nos orienta da forma como nós precisamos ser orientados. Então, como diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que nós não venhamos ser como essas pessoas a qual hoje estão se exaltando pelos poucos méritos que estão tendo. Que nós venhamos ser como esse homem aqui, que reconhece verdadeiramente o que ele é, e que naquele grande dia ele possa receber de Deus aquilo que o Senhor já tem proposto, né? Como ele diz, pessoas confiam em si próprias. E ele vai dizer claramente que pessoas hoje se colocam numa posição de justa, sabendo que estão sendo injustas consigo mesmo. E ele diz mais, pessoas que hoje estão passando a desprezar os outros só pela formação que eles têm observado as pessoas. E Deus ele descreve claramente que não é dessa forma. Porque quando você se exalta, verdadeiramente você vai ser humilhado. Mas quando você se humilha, verdadeiramente a exaltação vem de Deus. É Ele que verdadeiramente vai te exaltar naquele grande dia. Que, como diz um louvor, que nós não venhamos ser reconhecidos pelo homem, que nós não venhamos ser reconhecidos por ninguém nessa terra, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo, esse venha a ter todo o reconhecimento divino, que Ele venha a ser o centro de todas as nossas atenções, que Ele venha a ser a base estrutural que nós precisamos, que Ele seja verdadeiramente, como diz a sua palavra, o caminho a qual hoje nós estamos seguindo. Ele é a luz que nós precisamos ter em vida, e é Ele que verdadeiramente é a porta a qual hoje todos nós precisamos adentrar, para que naquele grande dia possamos estar com Ele e com o nosso verdadeiro Criador e nosso Pai Celestial, naquele grande dia, quando se tudo isso aqui vier a ser consumido. E é por isso que eu quero deixar mais uma vez aqui para você essa palavra dizendo, não peça, não deixe, como muitos aí têm feito, aí tentando gerar em você, que você venha se exaltar a si mesmo. Muito pelo contrário, se humilhe, e Deus verdadeiramente te exaltará. Porque a palavra de Deus, ela é clara, é pura e verdadeira naquilo que verdadeiramente ela tem se expressado e tem colocado para as pessoas. Que nós não venhamos ser como fariseus, mas que nós possamos ser como esse publicano, reconhecedor que somos pecadores e que somente Deus pode nos dar a graça divina e que somente Ele pode nos dar a salvação que precisamos. Amém, irmãos? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja ao decorrer desses tempos conosco, que essa semana seja semana de bênção, que Deus verdadeiramente já comece a colocar, né, os seus projetos em ação, tudo aquilo que você apresentou diante de Deus, que Ele já entre com a resposta e providência,
e que amanhã nós já estejamos juntos mais uma vez aqui para fazer esse programa acontecer. Quero fazer uma oração de agradecimento e que Deus verdadeiramente abre as comportas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Te apresento, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que o Senhor entre, Deus amado e querido, com a resposta para cada um desses nossos irmãos que entram nesse programa para prestigiar a Tua palavra. Apresento a vida do nosso pastor João, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, que verdadeiramente, Pai, como ele tem sido esse instrumento, um canal de bênção para as demais pessoas, que esse projeto a qual ele foi gerado no coração dele, Senhor Deus, que ele venha verdadeiramente alcançar as nações. E que esse programa, Pai, a qual hoje vem estar de portas abertas para qualquer pessoa que tenha o desejo de te conhecer, verdadeiramente possa, Pai, alcançar todos os desígnios a qual o Senhor já tem proposto. Obrigado por esse dia maravilhoso e que o Senhor Jesus, Pai, enquanto não vir, nós possamos verdadeiramente ser usados pelo Senhor nessa terra. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até amanhã, a esse horário, 4h30, nós vamos estar aqui de novo fazendo esse programa Café com Fé, com uma palavra abençoada aos nossos corações. Amém?